Olá, pessoas! Queria conversar hoje sobre uma coisa muito importante para mim, que eu acho que deve ser importante para todo mundo também. Eu queria explicar aqui o que é e para que serve, afinal de contas, um doutor. Eu acho muito importante a gente saber o que é e para que serve um doutor, uma doutora, porque é fundamental para a gente atacar um dos grandes males, a meu ver, do mundo contemporâneo, que é o ódio ao conhecimento, ou, como geralmente falamos, o anti-intelectualismo. Mas antes, bora pra vinheta. Mas afinal de contas, o que é um doutor? Bom, no Brasil tem dois tipos, né? Tem o doutor e tem o doutor. O doutor é o pesquisador que fez um trabalho de doutorado e o doutor é um sujeito rico, arrogante, dono da firma que compensa sua miséria existencial com muito dinheiro no bolso e status. E às vezes mais status que dinheiro no bolso, enfim, é mais ou menos isso, certo? Mas vamos ao que interessa, o doutor. Onde vivem? Do que se alimentam? O doutor ou doutora são pessoas que fizeram um tipo específico de pós-graduação que chamamos de doutorado ou doutoramento. Tá, mas qualquer pós-graduação é doutorado? Não, não é. Quando você termina o ensino médio, você pode ir fazer uma faculdade. Não é obrigatório, não faz de você melhor ou pior que ninguém. Isso só faz você se tornar alguém que precisa de um conhecimento para poder exercer uma profissão específica. Não dá para ser médico, engenheiro, dentista, arquiteto, advogado ou professor sem fazer um curso superior. E esse é chamado superior porque te dá um conhecimento mais aprofundado em uma área do que dava um ensino médio. Ninguém aqui está medindo o caráter de alguém ou fazendo julgamento moral por causa disso. Beleza? Ok? Combinado? Então vamos em frente. Mas pode ser que, uma vez terminada a faculdade, você queira se aprofundar mais num conhecimento ou técnica que você aprendeu ali. Talvez teu trabalho mesmo te leve a aprofundar mais, o teu trabalho exige algo além da graduação. Aí, no geral, você vai fazer o que todo mundo chama de fazer uma pós. Essa pós que todo mundo fala é, na verdade, uma especialização, uma pós-graduação chamada de lato sensu. MBA, né, o MBA, Marketing Business Administration, né, residência médica, ou dentista bucomaxilofacial, ou advogado tributarista, ou pedagogia e educação especial. Esse tipo de conhecimento mais especializado que você aprende depois da faculdade, essa é a pós. Você virou um especialista. Parabéns. Mas ainda assim isso não é doutorado, você não é um doutor. Não? Então o que é? Para entender o doutorado, você precisa entender o que é uma pós-graduação chamada stricto sensu. A pós-stricto sensu é uma forma de pós-graduação na qual você vai realizar uma investigação acadêmica, ou seja, você vai fazer uma pesquisa, você vai começar a produzir conhecimento, você começa a virar um cientista ou acadêmico de verdade. A pós-stricto sensu é constituída por duas etapas, o mestrado e o doutorado. Tem até quem faça doutorado direto, viu? Mas é mais raro. Mas antes, não se esqueça de fortalecer o canal, deixando aqui o seu like, compartilhando nossos vídeos, escreva nos comentários suas opiniões, teus gostos e segue a gente aqui no canal ativando o sininho para receber mais notificações. Conto com você para espalhar a palavra do Cultura Crítica. Tá legal, mas como que se começa um mestrado e doutorado? Bom, se você optou por fazer uma pós, ou se você nem quis fazer uma pós, você pode ir direto à pós-graduação stricto sensu, né? Você vai fazer então mestrado e depois doutorado, no geral. Para começar a fazer seu mestrado, você precisa prestar algumas provas, geralmente criar um projeto de pesquisa de sua autoria e ser aprovado pelo departamento da faculdade que você pretende realizar seus estudos, tanto no mestrado quanto no doutorado. Depois de ter o seu ingresso na instituição aprovado, o mestrado e o doutorado são muito parecidos na estrutura. Em ambos, você vai ter que fazer várias disciplinas, umas 10 mais ou menos. Óbvio, você tem que ser aprovado em cada uma para poder continuar, tá? Beleza? Terminadas as disciplinas, você vai realizar sua pesquisa, né? Vai fazer seu trabalho de pesquisa e você, nessa pesquisa, vai ser avaliado em dois momentos. O primeiro momento é chamado de qualificação e o segundo e último momento é chamado de defesa.
Na qualificação, seu professor orientador vai convidar 2 professores para avaliar sua pesquisa, o que você produziu até ali, dar uns apertos nos seus vacilos e te estimular para que você consiga com eficiência produzir seu trabalho. Já na defesa, você vai ser interpelado por vários professores da mesma instituição e necessariamente de fora para garantir a idoneidade do julgamento do seu trabalho. Durante essa longa avaliação que vai ocorrer, você vai defender seu trabalho diante do questionamento desses inúmeros professores. Ao ser aprovado na defesa, você receberá seu título. Se for defesa de dissertação, você vai virar mestre. Se for defesa de tese, você vira doutor. As defesas, elas são sempre públicas, tá? Então, você quer assistir uma defesa de mestrado, doutorado? Vai na faculdade que você se interessa, entra no site e procura lá. Tá? Procura lá datas de defesas e tal que são abertas ao público, todo mundo pode ir assistir. Vá, fique em silêncio, desliga o celular, respeita o trabalho de vida das pessoas ali, tá? E curte. Ó, são horas e horas de defesa, geralmente, e costuma ser muito cansativo. Voltando, mas se são parecidos, qual é a diferença do mestre e do doutor? A diferença entre o mestre e o doutor está na profundidade da pesquisa. No caso do mestre, se espera um trabalho que apresente os métodos empregados em sua pesquisa, o balanço dos estudos anteriores ao seu trabalho e, finalmente, os resultados obtidos. Isso é uma dissertação de mestrado. No caso do doutorado, se espera, obviamente, a mesma coisa, mas com muito mais profundidade acadêmica, mais profundidade nas investigações e, principalmente, originalidade da pesquisa. Até o mestrado, o pesquisador incorpora e reitera um conhecimento científico acadêmico. No doutorado, ele precisa inovar, ele precisa mostrar a que veio, apresentando uma abordagem, se não particular, porque ninguém inventa a roda, mas inovadora, capaz de reler, de refrescar sua área de conhecimento. Daí o texto final, que pode ser de 100 a 400 páginas, mais ou menos, não existe uma regra de tamanho, né? Esse trabalho é chamado tese, a famosa tese de doutorado. Pronto, esse pesquisador que fez uma tese, e tese sempre é de doutorado, porque dissertação é o que a gente chama, né, para o mestrado, esse cara que terminou a tese e foi aprovado, ele é um doutor. Agora sim, finalmente, podemos concluir o que é um doutor. Doutor, doutora, é um título acadêmico dado a um pesquisador ou pesquisadora de uma área do conhecimento e que contribui e que pode continuar contribuindo para o desenvolvimento da sua área de pesquisa. Como ele produz conhecimento muito aprofundado, o doutor, a doutora costumam possuir um domínio multirrelacional da área que operam, ou seja, por terem passado por inúmeros debates com muitas áreas vizinhas às suas áreas de pesquisa, os doutores tendem a ter muita capacidade de circular por várias áreas do conhecimento. Não raras vezes, doutores em sociologia podem transitar bem pela economia e pela história. Doutores em biologia costumam circular bem em química e física. Doutores em literatura conversam bem com filosofia, história, antropologia, por exemplo. Daí que se espera de um doutor, principalmente um doutor ou doutora, que se levem a sério, pelo menos, a habilidade de transitar com coerência por diversas áreas do conhecimento, ao mesmo tempo que devem dominar com maestria as suas áreas efetivas de estudo e, além do que, dominar os limites do seu conhecimento. Exemplo, eu sou doutor e mestre em Teoria e História Literária, especialista em História Cultural, graduado em História e em Letras em Inglês e Português. Eu circulo por várias áreas, mas meu lugar de conhecimento mesmo é a literatura e a história. Contudo, transito com alguma desenvoltura pela filosofia de Nietzsche, porque utilizei-me dela para minha tese, que é doutorado, né? A minha tese é sobre a poesia de Augusto dos Anjos e o trágico nietzschiano nessa poesia. Mas não sou um grande leitor de outros filósofos, como por exemplo o do filósofo austro-britânico Ludwig Wittgenstein. Eu não me arriscaria a falar absolutamente nada sobre ele, muito menos sobre sua filosofia, sem pelo menos ter estudado por no mínimo um mês a sua obra. E mesmo assim, eu necessariamente nunca posaria de conhecedor de sua filosofia, a menos que começasse a trilhar anos de estudo sobre seu pensamento e... cá entre nós, eu não vou fazer isso, não dá pra saber tudo nessa vida, vai ficar para outras encarnações se elas existirem, tudo bem? Mas antes da gente ir encerrando, a gente não poderia terminar esse vídeo sem alguns detalhes muito legais, muito pitorescos sobre essas questões acadêmicas. O tal do pós-doc, o fantasma do pós-doc. O que é esse tal de pós-doc que muita gente fala e muito
Quanta gente fala besteira. O pós-doc, ele é então somente um estágio só. O tal do pós-doc é somente um estágio docente, ou seja, o pesquisador ou pesquisadora que terminou o doutorado vai fazer um estágio de professor num departamento universitário de sua área, geralmente em universidade diferente daquela na qual se doutorou. Isso é um costume, nem sempre é assim, nem sempre é essa regra. E atenção, pós-doc não é título. Não existe título de pós-doutor. Pós-doutor não existe. Quando alguém falar para você que é um pós-doutor, por favor, ria. Ria muito na cara dessa pessoa. Ela está sendo completamente um metido à besta. Pós-doc não é título. Pós-doc é um estagiário. É uma função muito digna, muito importante, fundamental na nossa formação acadêmica, mas jamais poderia ser tratado como lugar de arrogância. Se bem que, bom, nem mestrado, nem doutorado, nem especialização, nem faculdade deveriam ser, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá por hora. Não existe título superior ao título de doutor. Pós-doc é um estágio. E se você conseguir bolsa de estudo para isso, você fará um estágio remunerado. Se não, não. Mas espera aí, tem quem faça pós-doc sem bolsa e não receba nada para isso? Tem sim. Eu, por exemplo. E tantos outros, assim como eu, claro. Eu faço estágio pós-doutoral na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, na área de letras, da Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Comecei em 2019, encerro meu estágio agora, em 2023, em agosto. Comecei na época da pandemia, muito trabalho online, muito estudo, foi muito gratificante, tem sido. Dei aula na universidade, escrevi artigos, dei oficinas, produzi textos acadêmicos, participei de encontros, seminários, orientei alunos, escrevi livro, mas o governo da época, agorinha, não gostava muito de ciência e de pesquisa. Tava difícil conseguir bolsa se a minha área de pesquisa era justamente sobre as representações de natureza na literatura brasileira. Neste contexto do pós-doc, eu me lembro de ter produzido, por exemplo, um artigo que denunciava os incêndios no Pantanal e na Amazônia. Acho que não ia dar certo, né, de pedir bolsa de pós-doc naquele momento. Vou deixar fixado aqui nos comentários, aqui abaixo, alguns artigos acadêmicos que eu publiquei, né, nesses anos de pós-doc, para vocês conhecerem o que é um artigo acadêmico, se já não conhecem, ir atrás, conhecem as revistas e buscam outras revistas e, se quem quiser se aventurar pelo mundo do conhecimento acadêmico, científico, por favor, fiquem à vontade. Os anos que se passaram foram anos muito terríveis para nós pesquisadores, né, para todo mundo que quer fazer pesquisa no Brasil, principalmente nas áreas de humanas, letras e artes. Significava que a gente estava sendo tomado como espécie de inimigo número 1 do governo federal do Brasil. Claro que a gente nunca foi isso, muito pelo contrário. Mas enfim, sobrevivemos. Eu sobrevivi, eu e muitos, sem bolsa. Outra coisa muito importante de você saber é o mito do PhD, o tal do PhD. Gente, PhD significa doutor na língua inglesa. É a tradução literal, vem do latim. PhD, filosofia, doctor. Veja, em inglês, a palavra doctor quer dizer médico. Não dá para, na língua inglesa, chamar o cara de doutor, por exemplo, doutor em filosofia, sem dar confusão com a ideia de médico fazendo uma espécie de doutorado em filosofia. Bagunça tudo. Então, em língua inglesa, a gente usa PhD para quem é doutor. E para quem é médico, é doctor. Certo? Então, essa bobeira de, eu faço PhD, tá no Brasil, que besteira, você fez doutorado e você é doutor, tá tudo bem, tá? Não precisa dessa mania de achar que porque a língua inglesa é mais bonita, essas besteiras todas. Mas antes ainda da gente acabar, é preciso falar uma outra coisa importante. E essa história de bolsa e ajuda de custo? Bolsa é salário? Deveria ser salário? Essa é uma discussão das mais cascudas e falamos disso e de mais detalhes numa segunda conversa num próximo vídeo que a gente for falar sobre essas questões. Beleza? Mas agora você já sabe, doutor é aquela pessoa que tem autoridade em uma área do conhecimento e que transita bem por áreas correlatas. Um doutor não sabe de tudo, mas domina bastante conhecimento. É um grande poder e com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, não é mesmo? Saber o que é um doutor... E não só isso, mas começarmos a saber como é construído o conhecimento acadêmico e científico é muito importante para a gente saber pesar, dosar as diferentes opiniões. O anti-intelectualismo hoje, sob a máscara de
democratização do conhecimento tornou as reflexões mais perversas. Claro que o conhecimento não é um privilégio dos estudiosos de cada área. O conhecimento é uma construção coletiva, mas não é possível que o famoso eu acho, ou ainda o é o jeito que eu penso, ou ainda o costumeiro é minha opinião, dá licença. Não é possível que isso se torne o centro do debate em todas as áreas do conhecimento, empobrecendo e desarticulando as reflexões críticas e emancipadoras. E são essas reflexões que vão nos tirar do buraco pós-moderno que a gente se encontra. O anti-intelectualismo é o terraplanismo do pensamento, e ele sempre serve para manipulação de interesses políticos. É sempre escuso, perverso. Certamente esses interesses não estão em busca de um conhecimento crítico e libertador, nem buscam o desenvolvimento das ciências, tampouco almejam o bem comum. O anti-intelectualismo é um lobo, ávido por controle, e que está sempre sendo apresentado numa suposta pele de liberdade. Certo? Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de deixar aqui seu like, se inscrever no canal para mais conhecimento douto e sincero sobre cultura, literatura, arte, política, etc, etc, etc. Eu sou o Dr. Fábio Martinelli Casemiro e esse é o nosso canal Cultura Crítica. Valeus, abraços.